O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Com alegria nos reunimos neste domingo, neste dia do Senhor, dia em que Ele vem se dar a nós, nosso bom pastor, vem dar a nós o verdadeiro alimento, que é Ele mesmo. Ele vem se dar e nos dar a salvação. Jesus se revelou a nós, Ele se mostrou e Ele assim nos reconciliou com o Pai. Não foi o Pai quem brigou conosco, não foi o Pai do céu quem nos expulsou do paraíso. Foram os nossos pecados e foi o pecado original dos nossos primeiros pais que nos tiraram a graça de estarmos com aquele que é o sentido da nossa vida. Deus é o sentido da nossa vida. E nós nos separamos dele e andamos errantes deste mundo procurando outros sentidos, outras coisas que façam sentido, outras pessoas que possam talvez ter algum sentido para nós. Mas nada vai nos completar, nos satisfazer como nosso Senhor. Nós ouvimos aqui esta primeira leitura, que é bastante dura. Ela vai dizer no profeta Jeremias: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Ai destes maus pastores, estes que andam a perder as almas que são do Senhor, aqueles que Ele quer reconciliar consigo mesmos. O plano de salvação de Deus que começou, que teve o seu ápice em nosso Senhor Jesus Cristo, ele começou lá no Antigo Testamento. Assim que o homem e a mulher saíram do paraíso, Deus já tratou de começar um plano para nos salvar, um plano de amor. Então, o Senhor Deus escolheu pastores para conduzir o seu povo. E Deus conduziu o seu povo no Antigo Testamento por pastores que eram os sacerdotes do templo, aqueles que reconciliavam o povo com Deus. Quando as pessoas pecavam, eles ofereciam sacrifícios de animais. Os sacerdotes viviam para isso, né? Como Zacarias, que é o pai de São João Batista. Zacarias era um sacerdote do templo e ele oferecia esses sacrifícios, né, como os sacerdotes faziam. Havia muitos homens honestos, bons, santos, mas havia também entre eles maus pastores e muitos maus pastores. Não fosse assim, não necessitaria do profeta Jeremias fazer esta proclamação vinda de Deus,
Ai dos maus pastores, ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem. Vós não cuidastes do rebanho, vós afugentastes estes que são meus. E o Senhor Deus também cuidava do seu rebanho através dos próprios profetas, como aqui temos o profeta Jeremias e outros tantos santos profetas, profeta Natã, que vivia ali no reino do rei Davi, na sua corte, era um profeta da corte, não era um profeta assim que vivia por si mesmo na pobreza, mas ele não se deixou levar pelo luxo do palácio, nem pelos interesses pessoais. Quando ele precisou exortar o rei, então ele chegou e exortou como profeta que ele havia sido chamado para ser. Mas alguns eram maus profetas e não falavam pela boca de Deus, mas faziam falsas profecias. Os falsos profetas falavam como se fossem da boca de Deus, mas falavam daquilo que era interesse próprio. E havia também os reis, aqueles que governavam o povo de Deus. Muitos santos reis e alguns santos reis que às vezes pisavam bastante na bola, não é? E adoravam outros deuses, né? Buscavam outros deuses, como o grande rei Salomão, que era da sabedoria divina, queria somente a sabedoria divina, mas acabou escorregando ali em certo momento na sua vida e adorando outros deuses. E nós temos também ali outros reis do Antigo Testamento que maltratavam, afugentavam as ovelhas. Não viviam o seu chamado. Mas ai deles, ai desses pastores. Eles sofrerão castigo, diz o Senhor. Esse castigo vai vir sobre eles nesta vida mesmo, né? É claro que nós sabemos que na vida eterna, aqueles que são maus pagarão. E a palavra de Deus também nos diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? O quanto foi dado aos pastores. Então, esses pastores receberam o dom de Deus para o serviço, não para si mesmo, não para alimentar o próprio egoísmo, mas para que se doasse. Assim também no Novo Testamento, quando Jesus aparece, então dividindo as águas, né, como dividiu Moisés lá no Mar Vermelho, Jesus divide o tempo, antes de Cristo, depois de Cristo. Ele é o marco da nossa vida, porque ele é o próprio Deus que se encarna, o sentido do nosso viver. E quando Jesus vem, ele é o bom pastor a nos conduzir. Ele mesmo é aquele que vai vir do céu, não é? O Senhor Deus vai falar em Ezequiel, quando ele vai falar também dos maus pastores, o profeta Ezequiel, ele vai dizer pela boca de Deus, eu mesmo descerei e vou pastorear o meu rebanho. Eu mesmo. E assim Deus o fez. Em Jesus, ele mesmo veio até nós. Ele pastoreou o rebanho de Deus que somos nós. Jesus é o sumo sacerdote que nos reconcilia com o Pai. Nós ouvimos aqui na segunda leitura. Agora, em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. E assim por diante, a carta aos Efésios, no capítulo 2, vai nos mostrar este ministério de Jesus, que é o sumo sacerdote. Ele é o sumo, único e eterno sacerdote. Por quê? O seu sangue redentor na cruz é que vai nos unir de novo ao Pai. Ele é o próprio sacrifício, o altar, o cordeiro. Na cruz, Jesus nos reconcilia com nosso Senhor no céu. Aquilo que estava dividido pelo pecado, ele faz, então, novamente, um povo unido a Deus. Aquele anseio do ser humano, ele se satisfaz em Jesus Cristo.
Ele é o único que pode unir a humanidade a Deus, porque ele é o único que é homem e Deus. Jesus é também o nosso profeta. Será ele o profeta? Diziam aqueles que achavam que Jesus e João Batista eram quase a mesma pessoa. Será ele o profeta Elias que voltará? Ele é mais do que Elias. Ele é o profeta porque ele é o próprio Deus. Ele não é só um que fala que Deus fala através dele, mas ele é o próprio Deus falando a nós. Quando nós ouvimos as Escrituras, é ouvir o próprio Cristo. São Jerônimo vai nos dizer: ignorar, não conhecer as Escrituras, não conhecer a palavra de Deus, é não conhecer o próprio Cristo. Ele está aqui para nos salvar pela sua palavra. E nosso Senhor também é o nosso Rei. Ele reina, foi-lhe dado todo o poder, toda a honra, toda a glória. Mas o demônio, mesmo assim, tenta Jesus no deserto, né? Então, ele vai dizer para o Filho de Deus, a petulância do demônio é extrema. Ele vai chegar em Jesus e vai dizer: eu te darei todos os reinos desta terra, se te prostrares e me adorares. O demônio quer que Deus o adore. Quer que Deus o adore, e ele vai dar para Deus aquilo que já é dele, os reinos. Quer dizer que ele se põe no lugar de Deus. Assim também todo aquele que está no pecado não dá o reinado a Jesus. Não dá a Jesus o cajado e a coroa que lhe pertence, do rei, nosso governante. Quando o bispo usa o báculo e usa a mitra, não é? É o seu cetro e a sua coroa, a coroa de Cristo. Assim também Deus então constituiu no Novo Testamento, não separadamente profetas, sacerdotes e reis, mas na pessoa dos sacerdotes, dos padres, dos bispos, nós encontramos aí no padre o sacerdote, o profeta e o rei. Ele é o próprio Cristo que nos governa, não de uma maneira mística e distante, em que nós só vemos de olhos fechados, mas nós podemos ver no Padre o bom pastor, que é o Cristo. Nós podemos ver aquele que nos pastoreia, nos governando como rei, nos santificando como sacerdote e nos falando pela palavra de Deus como profeta, nos ensinando a lei de Deus, nos aconselhando no caminho correto. Mas é claro, nós sabemos que hoje estamos numa crise tremenda na nossa igreja, no nosso pastoreio. Parece que voltamos ao Antigo Testamento com esta palavra de Jeremias: ai dos pastores que fazem afugentar o rebanho. Esses pastores que sofrerão na vida eterna, muito mais agora no Novo Testamento. Muito mais. Porque a quem muito foi dado, muito mais lhe será cobrado. Se antes eles tinham muita graça no Antigo Testamento, muito mais agora nós temos, depois de nosso Senhor Jesus Cristo, depois da sua encarnação. Então, ai dos pastores, ai dos pastores. E digo mais, meus irmãos, ai daqueles também que conhecem as coisas de Deus e ficam aí choramingando e ficam somente colocando a culpa nos padres. Ah, mas também não tem um padre que nos pastoreia. Ah, mas também não tem um padre que aconselhe. Mas também não tem um padre que celebre bem os sacramentos. Mas também não há um padre ou um bispo que nos governe com justiça, com a justiça de Deus. Ai desses cristãos também. Eles pagarão porque conhecem o pastoreio de nosso Senhor, porque conhecem nosso Senhor Jesus Cristo e continuam querendo ser ovelhas míopes. Né? Ontem me falaram que é mil pés, né? A gente tem míope. Você é míope? Tem 1000 pés, né? 1000 pés. Eu tenho 2 pés só.
né? Não tenho 1000 pés. As ovelhas são míopes. Elas não enxergam um palmo à frente do seu nariz. Mas nós já enxergamos. Nós já sabemos que valor tem o Santíssimo Sacramento. Nós já sabemos que a sua palavra é salvadora. Nós já sabemos que o nosso batismo nos dá a redenção. Nós já sabemos que temos que rezar todos os dias. E, aliás, a nossa Mãe Santíssima já desceu do céu tantas vezes para nos alertar e nos falar: convertam-se. Tá certo. Os pastores estão em crise mesmo. Estamos em crise. Um tempo de tribulação. Um tempo de tempestade. Mas o que é que temos que fazer neste tempo? Não pular fora do barco. Nem ficar dormindo, porque nós não somos o Cristo. Nós precisamos cuidar do barco, cuidar da igreja. Nós precisamos cuidar da nossa fé. Cuidar e sermos valentes. Valentes em proteger aquilo que é patrimônio de Deus, a salvação da humanidade. Nós precisamos fazer isso. Não esperar que outros façam. Porque senão, a nós que muito foi dado também, muito nos será exigido, cobrado. Nós já somos reconciliados com Deus. Então, meus irmãos, busquemos na Santa Missa, na Santa Eucaristia, façamos o que podemos, não é fingir que nada está acontecendo. Nós sabemos bem o que está acontecendo. Nós precisamos analisar com clareza, sinceridade, a grande crise em que nos encontramos. Mas ficar se lamentando não vai nos trazer a salvação. E não vai também levar aqueles que estão mais longe, as ovelhas dispersas. Sim, os maus pastores pagarão. Pagarão na eternidade, pagarão aqui também. Já veremos a ruína de todos os maus pastores. Nós veremos. Eles pagarão e pagarão muito caro tudo aquilo que fizeram com o patrimônio mais divino, o sagrado que nós temos. Tudo aquilo que fizerem contra a Santa Missa, contra os sacramentos, contra a Santa Igreja Católica, não ficará sem castigo. O Pai é muito misericordioso para castigar todos esses seus filhos. Não se preocupe, Ele é muito misericordioso para castigar todos esses seus filhos ainda nesta vida, para que eles se convertam. Deus não deixará para castigá-los só no inferno. Que eles possam acordar e que nós possamos também acordar e reconhecer aquele que nos leva às verdes pastagens, às verdes relvas, e o bom pastor possa nos conduzir para sempre pelos seus prados verdejantes. Louvado seja o Santíssimo Sacramento, para sempre seja louvado.